Shalom, bom dia! Eu sou a profeta Roseli Garrucho, sou do Ministério Apostólico e Profético Água Viva do Trono, São Caetano do Sul, e estou abençoando a sua manhã no dia de hoje, abençoando todos aqueles que vão entrar e que vão entrar mais tarde. Quero convidar você para entrar nas nossas redes sociais, Church AVT, e compartilhar, curtir, compartilhe, porque você está aí também evangelizando pessoas, amém? E eu quero deixar aí uma palavra com você hoje. Eu sou uma pessoa que faço mentoria, né? Ajudo pessoas a destravar o seu interior, né? Você já mergulhou em você? Você já, de repente, lembrou? Eu vou lembrar o dia que eu tinha 8 aninhos. E aí você começa, eu lembro quando a minha avó ia lá na minha casa, eu era pequena, né? E eu amava que a minha avó ia na minha casa. Eu gostava porque ela vinha, ela trazia presente, né? Olha só, criança, né? E eu gostava muito daquele tempo que sentava no colo da avó, ela me contava as histórias, né? A minha avó era uma espanhola e ela ficou viúva cedo, ela me contava todas as coisinhas dela, né? Ela me contava que ela gostava de um namorado chamado Davi. Só que a minha avó, ela vinha com raízes mesmo da Espanha. E eu creio que ela era uma judia, né? Da família Garcia. E eu gostava muito de ouvir aquelas palavras. Mas eu também tinha, alguns momentos que eu lembro que foram, né, a minha mãe era brava, e glória a Deus por isso, né? Minha mãe era muito brava, o meu pai trabalhava e minha mãe que cuidava, então minha mãe era bem brava. E então eu lembro de coisas que às vezes eu fazia as artes, né? E eu lembro de uma vez que a minha avó veio em casa, ela nunca dormiu em casa. E aquele dia minha mãe falou assim: dorme aqui. A senhora dorme na cama da Roseli e ela dorme na caminha de abrir e fechar. Só que minha mãe fazia 15 dias que estava me perguntando aonde estava a minha carteirinha de notas, né, da escola, e era só nota ruim, né? E aí o que eu fiz? Eu escondi dentro da cama, da caminha. Eu pus lá, falei, ninguém vai ver, né? Ó, cabecinha, né, da gente. Só que eu já era maiorzinha e eu falei, meu Deus, agora a minha mãe, ela vai ver, né? E eu queria dar um jeito de tirar aquela carteirinha dali, mas não deu jeito, né? Minha mãe nós estávamos tudo no quarto e a caminha estava atrás da porta. Ela falou, não, vamos pôr no sol, faz tempo que a gente não usa. E quando minha mãe abriu aquela... E eu falava, deixa que eu ponho, né? E a minha mãe falava assim para mim, não, você é muito pequena, imagina que você vai fazer isso, você deixa que eu faço, né? E quando ela abriu, a carteirinha estava lá, né? Então são marcas. E minha mãe xingou, e minha mãe ficou brava, e minha mãe... Nossa, então pode ser que você tenha alguns acontecimentos de muito pequena, na sua vida, e que isso você muitas vezes traz de trauma, né? Porque naquela hora, minha mãe estava muito brava e ela falou um monte de palavras, né? E eu já fiz várias vezes, perdoei, né? Porque imagina, quem estava errado era eu. Mas as palavras, né, de nervoso, vieram à tona, né? Então, a gente lembra de acontecimentos que aconteceram com os nossos pais, aconteceu com você. Você pode ter, de repente, experiências muito ruins, né? Experiências
de um pai que bebia, experiências de uma mãe que tinha muitos problemas de saúde, ou de uma mãe muito brava, ou de uma mãe que não cuidava, ou de um pai. Pode ser que você tenha você tem uma criança, né? Você é adulto, mas você tem uma criança que está dentro de você, que você protege essa criança. Você protege essa criança, você não deixa a criança ser curada, né? E quando a gente deixa a criança ser curada, é muito mais leve, é muito melhor, né? Você não cresce com aqueles traumas, né? Então, é muito bom. E hoje eu venho te trazer alguns passos para curar a sua criança interna. E os comportamentos de um adulto, como é quando a criança não está curada. Imagina, quando casa, né? Eu tenho uma criança, eu tenho uma Roseli pequenininha dentro de mim, e o meu marido tem, né, pastor Celso. De repente, o Celso, ele também tem um pequenininho lá dentro dele. E aí, vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça porque, imagina, criança, ela é rebelde, criança não sabe falar, criança grita, criança chora, criança esperneia, criança faz birra. Criança, ela não tem responsabilidade ainda, né? Então, isso vai para uma fase adulta e isso começa a trazer problemas, né? E até enfermidades. E eu vou te trazer hoje essa palavra para que você possa estar compartilhando essa palavra. Para que você possa, olha, ontem eu recebi, assim, muitas pessoas me procuraram para saber sobre a mentoria, né, que eu faço. Um mentor, ele não é um psicólogo, ele não é um pastor só, tá? Ele é muito importante porque eu atendo pessoas não cristãs, né? Não crente, que frequenta uma igreja, não. Eu tenho atendido médicos, eu tenho atendido advogado, eu tenho atendido dona de casa, eu tenho atendido pai de família, eu tenho atendido idosos, gente, muito bonitinho. Eu atendi um idoso, bem idoso, mas que ele percebeu, ele viu que muitas vezes nós pomos na nossa mente que eu já tô velho. Não existe isso, né? Isso daí é uma cultura. O Senhor não trabalha com tempo. E é muito lindo conversar com ele. Tenho atendido crianças, né? Crianças com a pandemia, meu Deus, virou bebê. Crianças que viraram bebê, adultos queridos, né? Que acabaram ficando bravos, saíram, mas eu conheço o coração de cada um, né? O ser humano, ninguém tem só coisa ruim, tem coisa boa. E quando você olha com um olhar de misericórdia e você vê que a pessoa, aquele ser humano precisa ser ouvido, né? E às vezes a criança, ela gosta de ser ouvida, mas não gosta de ouvir, sai falando sozinha, né? E eu vou te passar hoje uma palavra bem legal, mas onde é que nós somos curados? Nós seremos curados também, nós vamos ser sempre curados com a palavra de Deus. Todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa. Impossível. Às vezes você fala, eu não tenho nada em casa. Imagina, você tem a maior riqueza dentro da tua casa, que é uma Bíblia, né? Eu vou te falar, leia o Salmo da sua idade. É maravilhoso. É lindo você ouvir o Salmo da sua idade. E vai falar muito com você, porque fala comigo, eu não tenho tempo de ler hoje, eu não li hoje. Põe no áudio, né? Põe lá o Salmo da sua idade e você vai ver que lindo que vai ser quando Deus começa a mostrar para você a tua história, né? Muitas vezes as pessoas correm para ver o horóscopo, ver
tantas coisas, né? Procurar tantas coisas, mas tem o Salmo da Idade. E isso vai te deixar assim muito feliz de você estar ouvindo isso. E eu quero dizer, hoje, eu vou começar hoje essa live te dando um versículo bíblico, né? O versículo bíblico que está em Jeremias capítulo 17, versículo 14, que diz assim: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Quantas vezes nós temos uma criança ferida dentro de nós temos, né, pastora Roseli, eu tenho uma criança ferida dentro de mim, eu não vou começar, eu só vou ler, mas eu não vou nem acreditar, porque uma criança, ela não tem muitas vezes o discernimento, ela não entende as coisas, e a criança que está dentro de nós precisa crescer junto conosco, sair desse estágio de infantilidade, de imaturidade, né? É isso que Deus quer falar com você hoje. Que você clame, né? Cura-me, Senhor. Você já está pedindo, Senhor, eu preciso de cura, né? Eu preciso. Às vezes nós saímos curando, falando, ó, irmão, você é uma bênção, tal. Irmã, mas nós precisamos entender que dentro de nós precisa ser curado. Tem coisas alojadas dentro de nós. Você viu que eu contei agora no comecinho? Algumas coisas eu lembro que foram marcantes, né? Eu tive uma infância muito boa. Eu fui muito amada, né? Embora eu tinha uma mãe muito brava, né? Minha mãe muito brava. Então, muitas coisas ficaram feridas lá, né? Quem é que não te feriu? Quem é que você já não feriu? Às vezes, por você ser tão imaturo, ter uma criança lá dentro, você tem alguns comportamentos de uma criança que não foi curada, de algo que não foi curado dentro de você. E é nesses dias, eu como mentora, tenho feito aí as mentorias, né? Eu já faço isso há muitos anos, mas hoje eu faço essa mentoria de sábado, eu atendo das 8 da manhã às 18 horas, eu atendo online e atendo também presencial, e durante a semana eu atendo online, eu tenho atendido engenheiras, eu tenho atendido médicos, eu tenho atendido profissionais mesmo, advogados, pastores, eu tenho atendido. Por quê? Mas muito eu já estudei sobre isso, né? E isso é muito bom. Fiz também a capelania, não só voltada para o hospital, mas voltado para o ser humano. Eu fiz Jetro e é muito bom você ter empatia, né? Ah, você não é crente? Não quero saber. Ai, não, eu quero cuidar do ser humano. O ser humano precisa ser ouvido. Por isso, muitas crianças dentro de nós não são ouvidas, né? Hoje, tem crianças, né? Eu atendi uma criança há uns 5 meses que ele falou que ele tinha medo do pastor dele. Eu falei, nossa, por quê? Ah, porque ele entra, ele sai, ele muitas vezes não olha na cara nossa, de criança. Gente, olha só, que fica um alerta, né, para todos nós. Eu, como amo criança, eu não faço nenhuma festa na igreja que não seja voltado também para a criança, né? Então a gente aluga buffet voltado sempre para que a criança entenda que ela é importante. E hoje, quando um adulto tem uma criança, tem um abandono, tem uma rejeição, tem um desprezo dentro, ela também vai se sentir como essa criança. E é muito bom a gente ser curado. Então Jeremias, ele diz, cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salva, porque tu és o meu louvor. E hoje eu venho trazer essa palavra muito legal sobre você deixar ser curado. Porque quando nós não deixamos, que nem, Senhor, me cura, mas eu não quero ser curado, né?
eu não quero ser curado. Muitas vezes, outro dia nós fizemos um jejum e uma adolescente falou assim, eu vou fazer jejum de tomate. Falei, nossa, por quê? Ela falou, porque eu não gosto de tomate. Então, que jejum era esse? E nós somos muito assim, né? Nós somos dessa maneira. Muitas vezes, nós vamos para a igreja, ou nós vamos para uma empresa, ou nós vamos na casa de alguém, mas nós não queremos limites para nós, porque a criança não tem limite, não é verdade? Então, nós precisamos deixar. E hoje, eu vou te dar alguns passos para você curar a sua criança interna, né? Às vezes você até fala, meu Deus, mas olha, eu fazia isso quando pequena, né? O meu apelido quando era pequena era Terremoto. Eu era assim, né? Ainda eu era a primeira filha e era a primeira neta dos dois lados, e depois de muitas crianças que nasceram de sobrinhos dos pais, nasceu eu. Então eu era terremoto, né? E por isso que eu falo que dentro da igreja eu sou terremoto também. Gosto da explosão da presença do Espírito Santo. E isso é muito gostoso, né? Mas, às vezes, nós temos que também olhar o nosso nome. Porque o nosso nome, ele tem tudo a ver. É a nossa identidade, né? Então, você tem que saber qual é o significado do seu nome. É você. Agora, o problema é muitas vezes apelidos. Quantos apelidos terríveis em crianças. Outro dia eu vi uma mãe chamando o filho pequenininho, vem aqui seu ladrãozinho. Olha o apelido que essa mãe pondo nessa criança. E a palavra tem poder. Tudo isso nós precisamos abordar, tudo isso nós precisamos entender. O que é que acontece dentro de nós? O que foi registrado em nosso subconsciente? E o que é que muitas vezes os nossos pais deram vazão para sermos muitas vezes tristes, machucados, né? Então a sua criança interna está viva dentro de você. Olha só, né? Então essa criança, um dia essa criança vai até gritar dentro de nós. Ela vai gritar, ela não vai ter uma criança, um adulto, quando ele não tem cura da criança interior, essa criança, ele vai gritar, né? Acontece mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque é um adulto brigando com uma criança que está dentro dela e não tem identidade, não sabe se é adulto ou se ainda é uma criança. É muito doloroso, né? Então, acontece mais cedo ou mais tarde e você será obrigado a olhar para essa criança. Você vai precisar deixar ser curada essa criança, né? E diz assim, muitas vezes nós ficamos paralisados, porque nós protegemos essa criança. Ah, não, ninguém mais vai me machucar, ninguém vai mais me entristecer, ninguém mais vai falar assim comigo, agora eu vou fazer do meu jeito. E não é assim. Não é assim, na verdade. É alguém que Deus coloca para te ajudar a sair essa criança que não tem nada a ver. E muitas vezes traz isso como o quê? Uma idolatria. Eu idolatro a criança que está dentro de mim, né? E nós precisamos parar para pensar nisso. Nós temos duas partes, uma que ainda é criança, e a outra uma parte adulta e amadurecida. E por causa de uma série de fatores, as pessoas ficam muito tempo sem conectarem com a parte criança, né? Você já viu uma pessoa que tem uma criança dentro dela, teve traumas, não teve uma boa infância, e aí, quando vai, por exemplo, num parque, e aí fala assim,
eu vou sentar naquela balança e vou brincar, a pessoa machucada, ela fala, ah, isso não é mais para mim, isso eu não quero. Ou se não, ela se acaba naquilo, faz até expressões mesmo de criança, e você que tem visão, você olha e fala, meu Deus, essa pessoa precisa ser curada. E muitos reprimem, falam, não, sai daí, você olha a tua idade, olha o teu tamanho, às vezes até pela mãe mesmo, já falando assim com a filha ou com o filho adulto. É muito sério, né? Então, essa criança precisa sair de dentro, né? Temos que ter algo para sair, temos que deixar essa criança ser curada, crescer, falar, eu não quero mais isso para mim, né? Em todo adulto, espreita uma criança. Olha, ela espia. Dentro de nós é uma criança que está espreitando, que está espiando. Uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção, educação, incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completo. Então, presta atenção. Você já viu adulto que não larga da mãe, não larga do pai? Por quê? Porque é um dos sinais, dos gatilhos, que essa pessoa está carente e precisa ser cuidado. Olha só, as palavras destroem e constroem. Há muita criança que a criança que chora, quando ela está com palavras duras dentro dela, palavras que precisam ser curadas dentro de nós. Tem uma criança precisando ser curada dentro de nós, né? E aí o adulto não sabe o que fazer, como se mover, porque a criança está gritando lá dentro, né? A criança é feita de amor. Quando você nasceu, você era puro amor. Foi uma criança, embora talvez tenha se esquecido. Existe dentro de criança a bondade, a curiosidade, a entrega, a coragem, a espontaneidade natural. A criança, há uma vivência, o amor em tudo e em todos, inclusive em si mesma. A autoestima dessa criança está preservada e ela sabe que pode simplesmente ser. Mas existem crianças que elas não foram amadas em certo momento. Que essa criança sai do amor e vai para o medo. Por quê? O que acontece quando uma criança é reprimida? Né? Essa criança é um adulto que se reprime sempre, porque o pai e a mãe falaram palavras muito ruins para aquela criança. Ou aquela criança ouviu, né, desde o ventre, a mãe, ai, eu não queria essa criança. Ai, será que se for menina, ai, eu vou até gostar, mas eu queria um menino. Ai, eu pensei em abortar. Ai, essa gravidez tá me estressando, eu não quero mais, nunca mais quero ter filho, nem sei se eu vou cuidar dessa criança. Quando cresce, existem muitas feridas nas palavras que saíram desde o ventre, né? Eu tenho uma criança que eu atendo, e essa criança eu atendi já há muito tempo, voltou agora, e essa criança, ela não se ama. Um dia eu perguntei, qual o dia mais feliz da tua vida? Nenhum. Olha que coisa mais horrível, né? Então tá aí dentro, por mais que essa criança tenha as coisas, esse adulto, ele não vai conseguir gostar de nada, porque dentro dele está precisando ser curado, né? De dentro para fora. Tem até um louvor muito lindo que diz, é de dentro para fora que precisamos ser curados. Tudo, a aparência engana, né? E isso é muito, muito ruim. Então, uma das emoções mais fortes que é sentido no momento é descobrir quando
saiu desse estado natural de amor da criança e foi para um estado de medo, de palavras, né? De muitas vezes apanhar, né? E isso é horrível. Cada uma das emoções, né? Cada dia mais, pesquisas revelam que as crianças interior ferida, negligenciada e silenciada é a maior causa de infelicidade do mundo. Crianças que foram silenciadas, crianças que foram tocadas, crianças que foram feridas, né? Com palavras, sexualmente, crianças que foram abandonadas, crianças que têm os seus pais, mas são criadas por outras pessoas, né? Não têm identidade. Quando acontece trauma na infância, a criança guarda essa ferida dentro dela. E esse trauma não precisa ser necessariamente algo trágico, né? Como muitos imaginam. Na maioria das vezes estão disfarçados de frases dos pais como: você é desatento, você não aprende nada mesmo, você não vai conseguir, você não faz nada certo, você é tímida, você é covarde, não chore por bobeira e tantas outras. E isso traz um rombo, porque a pessoa tem tudo isso dentro dela e na fase adulta ela vai se sentir assim muitas vezes, né? Eu tenho uma amiga que ela, há muitos anos atrás, eu fiz uma mentoria com ela e ela detestava perfume e até desodorante. E eu falava assim, por quê? Ela falou assim, porque um dia eu peguei um perfume da minha mãe, eu apanhei tanto, eu quebrei um perfume tão caro que eu tenho trauma de perfume. E ela tinha um odor de muitas vezes, porque não conseguia passar um desodorante, gente. Olha que loucura. São coisas loucas que você fala, isso não existe. Existe. Existem muitos traumas psicológicos de crianças que estão muitas vezes dentro da pessoa e a pessoa, o que ela fazia? Ela lembrava daquele perfume, ela via qualquer perfume, ela lembrava daquela surra, ela lembrava daquele momento que ela quebrou algo caro da mãe, a mãe ficou louca e ela não conseguia chegar. Hoje não, mas foi muito tempo e era horrível. Olha só, ela às vezes ela usava sabonete sem cheiro. É feio. Diz assim que a psicologia positiva já veio para provar que os pais precisam educar os filhos com as palavras positivas, né? Que constroem e não palavras negativas que destroem. Eu fui uma mãe que eu sempre liberei palavras de bênção para eles. Sempre. Às vezes eles choravam por não ter algo, eu falava assim, você não vai ter hoje, mas amanhã você vai ter para dar. Nunca eu deixei aquelas crianças paradas num tempo. E o nosso pai e a nossa mãe, que criou nós, estão dentro de nós. O que você recebeu quando pequeno, né? Que você não podia, que você era... o filho da vizinha era melhor que você, né? E existem aqui alguns requisitos. O primeiro passo para a resolução de qualquer questão é você ter essa consciência que você precisa de cura. Por que os acumuladores, eles têm problema, tem pessoas que são acumuladoras. Por quê? Porque elas tiveram muita falta e porque
tiveram falta, ou de repente a criança não teve, sempre teve algo que alguém pegou dela, então hoje ela não consegue liberar, né, se desapegar. É sério, né? E hoje existem adultos, existem pessoas de renomes que você vai e você vê que é muita coisa assim. Muitas vezes, quando nós trabalhamos assim com pessoas assim, nós vemos muitas vezes a pessoa teve tanta necessidade que ela sempre guarda para amanhã. Então, muitas vezes você vê pessoas que elas sobrou uma banana, foi jantar fora e uma banana sobrou daquela sobremesa. A pessoa vai levar aquela banana. Eu já penso assim, poxa, essa banana pode ser para alguém que não tem, né? Que principalmente muitos garçons, principalmente lá fora. Meu filho foi um que trabalhou fora e ele comia comida que muitas vezes vinha da mesa da pessoa que não tinham mexido. E eles comiam, né? Ele trabalhou fora, hoje ele tem muito, mas ele passou por isso. Um dia eu falei, filho, tá tudo bem? Como que estão as coisas, filho? Ele falou, tá tudo bem, mãe. Você está comendo como? Eu trabalho aqui no restaurante, às vezes a gente, tudo que vem que as pessoas não mexem, a gente come. Olha só. Então nós precisamos ter consciência. Se não tiver consciência, você não vai nunca ser curado, ok? E diz assim, se você identifica um ou mais dos comportamentos que eu vou te falar agora, você vai ver que precisa ser curado, que você descobre que em qual idade você foi ferido, né? E onde é que está essa criança hoje que você precisa pôr para fora, deixar ser curado. E diz assim, é muito sério, né? A perda de identidade. Muitas vezes, do contrato com os próprios sentimentos, carências e desejos guiados pelo sentimento de culpa ou de vergonha, tendência a se afastar ou sempre se envolver em problemas extremos, porque não tem identidade. Então essa pessoa, ou ela fica acuada, ou se envolve em problemas terríveis na vida. Então ela não tem identidade. Comportamento agressivo, seja violência física ou emocional. Aí você começa a ver que tem algo naquela pessoa que precisa ser curado. E aí ninguém consegue ficar perto de uma pessoa assim, porque ela já tem a falta da identidade. Ela já está também com um comportamento agressivo. Carência profunda, necessidade de ter os pais sempre por perto, sede insaciável de amor, atenção e afeto, e mesmo tendo, não se sente preenchida. Olha que sério, existem pessoas casadas assim, existem pessoas, adultos, existem noivos, namorados, que a pessoa nunca está preenchida. Por quê? Porque dentro dela tem algo muito sério, uma criança ferida. Também a desconfiança. Por quê? Quando criança, ela foi julgada ou ela não foi protegida por aquela pessoa que mais ela via como herói, o pai, a mãe. E não existiu isso. Então ela tem uma desconfiança. Numa certa hora, ela vai jogar tudo para o alto e ela vai lançar fora as pessoas que amam ela. Ela não confia. Porque ela foi lá atrás, ela foi uma pessoa que não foi curada, ela pisou na bola com muitos ou com muitas. Então ela não confia mais.
Olha só, desconfiança ou excesso de confiança, necessidade de estar no controle, ingenuidade, choro, histerismo. A pessoa é tudo isso quando ela desconfia ou ela tem um excesso de confiança, ela tem um descontrole, uma ingenuidade terrível e ela chora, é uma cobrança. E o que acontece? Fica sozinha, porque é a criança que está dentro dela agindo assim. É também repetição das violências do passado com autopunição, distúrbios físicos, acidentes frequentes. Então, essa pessoa, ela teve palavras violentas, ela foi violentada, ela teve problemas, ela vai ser assim se ela não ser curada. Ela vai ter mesmo uma autopunição. Ela é difícil de perdoar. E quando perdoa a pessoa, ela vai perdoar essa pessoa depois de muitas tristezas, que vê que precisa de ajuda, de colo. E muitas vezes ela vai colocar a pessoa que mais ama fora da vida dela. E vai buscar em outras pessoas que não quer saber dessa pessoa. Muitas pessoas só aproveitam daquela pessoa se ainda ela tem alguma coisa para oferecer. Senão, vai encontrar pessoas que são interesseiras. E isso dói. Atribuir a responsabilidade sempre a terceiros, ou seja, o outro é sempre o responsável pelas situações. E com isso, não acreditar que precisa mudar o próprio comportamento. Ela vai terceirizar sempre, porque ninguém, ela não está curada. Então ela vai sempre pôr culpa em alguém. E ela vai pôr culpa sempre naquela pessoa que mais ama a vida dela. Ela vai trazer mesmo essa acusação. Ela vai trazer mesmo a maldade. E diz assim, também, distúrbios de intimidade, dificuldade em acreditar, confiar ou desenvolver relacionamentos íntimos de amor ou até amizade. É sério, ela tem um distúrbio. Ela é alguém que ela não acredita, porque alguém que ela acreditou lá atrás trouxe para ela muito trauma. Tem crianças que estão com traumas, né? Você fala crianças, às vezes o adulto tem um bebezinho dentro dele. Um bebezinho que está formando no útero da mãe, que ouviu tanta porcaria. Às vezes, a mãe e o pai, a criança pôs tanta fé a mãe, aí depois a criança fica sabendo até por vizinho o que aconteceu com a mãe, com o pai, e isso traz todos esses traumas na vida da criança. E diz assim, também é um comportamento indisciplinado, age por impulso. A criança faz o quê? Ela age por impulso, depois ela vem, abraça, beija, né? E a pessoa que está madura para isso, ela vai acolher essa criança, essa pessoa. Claro. E diz assim, então, comportamento indisciplinado, agir por impulso ou rigidez, obsessão, necessidade constante de agradar os outros, mas no fundo espera algo em troca, sentimento de culpa e vergonha, dificuldade para dar uma boa risada, dançar ou cantar. E quando dá risada, é uma risada forçada, tudo é forçado, porque a pessoa está com essa criança. Quanta criança, né, que a gente vê
crianças que precisam de ajuda. Por isso é bom a criança já ser ministrada, né? Ter essa mentoria. Como é que você, papai, mamãe, cria o teu filho? É muito sério. É muito sério. Porque muitas vezes nós vamos criar como nossos pais. Presta atenção. Aquilo que você não gosta no teu pai e na tua mãe está em porção dobrada em você. Comportamentos viciados ou compulsivos como álcool, droga, alimento, trabalho, comprar excessivamente, jogos, sexo, sentimentos latentes e recorrentes como a raiva, medo, lamentação, tristeza, alegria, falsa felicidade, tudo isso aborda numa pessoa que está com essa criança. Gente, vamos deixar a criança ser curada. Muitas pessoas falam assim, eu não preciso de cura. Eu já passei por muitas mentorias, ministrações, por muito estudo. Eu passei por muita coisa. Para isso poder aprender e fazer para alguém. E olha, paguei caro, muito caro, financeiramente. Né? Às vezes você pergunta assim, quanto você cobra para estar me ensinando isso? Eu não cobro para orar para ninguém, né? Embora eu atendo outras pessoas que já são até pastores, mas eu cobro para ensinar, para você ser luz um dia. Quanto tempo que eu tenho que fazer de mentoria? Quando a pessoa pergunta isso, às vezes passa uma vida inteira errada. E ela acha que é assim, é um passe, sabe? Eu vou lá, é um passinho só. Eu vou lá, eu faço uma oração, eu converso. Não é isso, gente. É algo que você precisa ser ministrado. É algo que você precisa começar a conhecer você. É algo que você precisa entender. E eu cobro R$150 a hora. E tem pessoas que fazem toda semana comigo. E eu acho isso muito legal. Porque pessoas que gastavam o dinheiro com droga, com tanta coisa errada lá fora, e hoje fala, é caro 150. Não é caro, sabe por quê? Porque você está sendo curado. Você está sendo transformado. E amanhã você vai pegar e falar assim, nossa, as pessoas vão olhar e falar, como você conseguiu isso? Eu tenho um mentor que me ensina, né? É muito mentor na tua profissão, mentor na tua área de vida. Isso é muito importante. Eu tenho também. Pensamentos distorcidos, como perfeccionista, egocentrismo, falta de lógica, pessimismo, medo de desgraças imaginárias, imaginam coisas, né? E quantas pessoas hoje, a criança imagina que o Papai Noel vai chegar no dia 25 e trazer o presente. Eu sempre ensinei meus filhos, né? E aí, fica nessa imaginação, e quando grande, já grandão, já sabe que não existe, meu Deus, é um impacto. Por quê? Aí começa a ter várias imaginações na vida que não é verdade. E a pessoa imagina tão que quando vai ver, ela acredita naquela mentira, naquela coisa que pôs na mente, né? Deus, e quando Deus dá algo para essa pessoa joga fora. Quantas vezes, vamos lá, quantas vezes você já jogou aquilo que Deus te deu? Quantas vezes você já jogou uma amizade, jogou uma pastora, jogou um pastor, jogou um marido, jogou uma amiga, jogou amigas, né? Vamos ver quem é essa, né? Quantas vezes? Hoje tem mães dando filho, entendeu? Por quê? Ouviu tanto o pai falar, não quer, eu não queria nem você. Imagina. E isso é bloqueios mesmo, bloqueios. E sensação de vazio.
com a sensação de viver uma farsa, vive representando apatia, vive depressivo, falta de contato consigo próprio. Tem pessoas que entram num trauma tão grande que essa pessoa nem banho toma. Nem banho, não se arruma, não tem mais autoestima. Ou entra numa representação que por dentro está quebrado, né? Falta de contato consigo próprio, vida desinteressante, sem sentido. Por quê? Quando chega em casa, aquele vazio, aquela pessoa que às vezes te ouve, não tem mais, né? Porque nós jogamos tudo para o alto. O interesse pela vida é mínimo, porque acredita que ela é um problema a ser resolvido e não uma aventura a ser vivida. Então hoje, aceite cuidar da sua criança interior. Curar emocionalmente, né? Sair, falar, muitas vezes nós falamos, não, eu não quero ser curado. Eu não quero ser curado. Tem pessoas com tanto talento, mas está tudo entulhado, porque criança não sabe fazer nada, gente. A criança, hoje ela está assinando, escrevendo, brincando, você fala, que lindo, mas amanhã está fazendo uma outra coisa que você fala, nossa, mas olha que lindo. Então, ela está num treino na vida e nós precisamos ser assim. Hoje, eu deixo essa palavra para você, eu te encorajo de você curtir e compartilhar e também ouvir várias vezes essa palavra, nessa live, porque vai te trazer muita coisa linda na sua vida. Aí embaixo vai aparecer, né, o meu contato para você ligar, você fazer a mentoria, você não vai mais ficar rodando, não, né? Vai crescer. Às vezes você fala, como aquela pessoa conseguiu algo? Porque tem um mentor, tem alguém que ensina, entendeu? A criança, a criança não sabe, não tem ideia de nada. E muitas vezes o adulto, ele é totalmente dirigido por uma criança ferida dentro dela. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar com você, que Deus possa hoje trazer essa percepção na sua vida, que Deus possa destravar aí, você fala, eu preciso ser curado, eu quero curar essa criança, sim, eu preciso crescer, eu preciso voltar, eu preciso ser uma pessoa adulta, próspera em todas as áreas. Prosperidade não é só dinheiro, né? Que você entenda que você vai ser feliz. Quantas pessoas nesse dia, né? Hoje eu recebi, eu faço mentoria com uma pessoa, uma engenheira online, e ela me trouxe uma palavra logo cedo, pastora, eu estou muito feliz, porque aconteceu algo que nós esperamos desde 2018 e destravou a nossa vitória. Olha só! E eu falei, que coisa mais maravilhosa, né? Então hoje o Senhor diz para você, vamos curar essa criança. Só que você precisa querer. Você é querido, você é querida, você é mais que vencedor, você é uma pessoa próspera, você nasceu para ser feliz, você nasceu para um propósito que Deus tem para a tua vida. O Senhor, Ele quer que nós venhamos se amar, e hoje Deus está fazendo coisas lindas na tua vida. Você já viu que criança, ela vai muitas vezes com qualquer um, né? Tem muitas crianças que por causa de... muitos hoje estão entrando novamente como... a criança está tão pequenininha dentro
que ela já não sabe discernir quem é bom e quem é ruim. Quem foi aquele que sempre a ajudou. Hoje o Senhor está trazendo essa palavra no seu coração. Eu quero ministrar aí, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar essa vida. Eu quero abençoar essas vidas que vão também assistir essa live. Eu quero abençoar, Senhor, cada uma pessoa que ouvir essa palavra, que essa palavra venha ser rema para cada um, que essa pessoa tenha consciência que precisa ser curado, que essa pessoa precisa ser trabalhado. Muitos podem dizer, mas já estou velho e isso daí é besteira. Não, não, eu ministrei uma pessoa de 80 anos e olha, tá se evoluindo. O Senhor não olha idade, né? 1 ano é 1000 anos, 1000 anos é um dia. E 1000 anos é um dia. Um dia são 1000 anos. E o Senhor está hoje falando para você. Chegou a tua vez de você crescer, de você ter o melhor. Ah, eu queria tanto ter um carro maravilhoso. Uma criança não dirige. Eu queria tanto ter algo tão lindo, mas criança não tem. A criança, ela tem só aquele docinho, aquela coisinha pequena. E ela se contenta. Deus está destravando tua vida hoje, em nome de Jesus. Que você, tá tudo marcadinho aí, toda a mentoria, como você me achar, né? Entrar no meu WhatsApp, entrar no meu e-mail. Eu vou estar conversando com você e eu te garanto que muita coisa será quebrado aí da sua vida. Você vai começar a se conhecer e você vai sair de tudo isso para ser uma pessoa bem-sucedida. Amém? Fique com Deus, que o Senhor venha cada dia mais te pôr essa consciência no coração.